Teremos nesse momento a apresentação da pesquisa de informações estaduais e municipais. Queremos convidar para esse momento, para essa apresentação, o gerente de pesquisas e estudos federativos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, Antônio Alckmin. Um bom dia para todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Ministério da Cultura de estar aqui hoje, no dia seguinte ao lançamento da pesquisa, que foi ontem, que contou com a presença do Ministro da Cultura, do secretário Guilherme, no IBGE, no Rio de Janeiro. Tradicionalmente, nós fazemos o lançamento das nossas pesquisas no Rio de Janeiro e devo dizer que, particularmente, essa pesquisa ela foi coberta de sucesso. E foi um esforço que nós fizemos muito grande para lançar os resultados dessa pesquisa, que foi levada a campo nos 5.570 municípios brasileiros e nas 27 unidades da federação, durante o ano de 2014. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar novamente os resultados dessa pesquisa e incluindo aqui mais alguns slides, alguns poucos slides, e como nós estamos aqui no Ministério da Cultura, tentar fazer uma apresentação assim um pouco mais solta, né? Menos presa à formalidade que o IBGE nos obriga do ponto de vista estatístico, tá certo? E depois aí a gente parte para a conversa. Na verdade, antes de falar um pouquinho sobre alguns aspectos da Federação Brasileira que eu acho importante, esse trabalho do IBGE sobre os municípios é um trabalho importante, porque ele retrata as cidades brasileiras a partir da gestão municipal. Então, são as prefeituras que respondem o questionário, que é entregue pelos pesquisadores às prefeituras, e elas respondem não só sobre os municípios, mas também sobre a sua gestão. E a mesma coisa com os estados. E nós investigamos o tema da cultura desde 99. E, a partir de 2005, nós fizemos um convênio com o Ministério da Cultura e o tema da cultura foi investigado de uma forma mais sistemática, no suplemento de 2006. E replicamos esse suplemento em 2014. Então, nós temos 2 pontos no tempo, né? Então, nós temos uma comparação que foi feita entre 2014 e 2006. Tá? Mas antes de entrar, então, nos resultados da pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre o formato federalista brasileiro, que todos sabem. O Estado brasileiro é composto pela entidade União, pelos estados e o Distrito Federal, e os municípios e as municipalidades. E só no Brasil, a partir de 88, o Brasil conta com município como ente federado. É o único país do mundo que conta com município como ente federado. Talvez só a Austrália vá contar como município como ente federado. Isso é uma particularidade nossa, né? E olhando particularmente para as cidades, para os municípios,
que é essa malha aqui vazada, e eu coloquei essa malha aqui vazada para a gente perceber que nós não temos uma cultura de olhar para esse território e entender o que esse presunto recortado significa, né? Então nós, como dizia um geógrafo famoso internacionalmente, que foi o Milton Santos, o território não é neutro. Então eu ouvi falar muito aqui de mapa e, na verdade, poucos mapas foram mostrados. E o nosso mapa principal é esse aqui, dos nossos municípios. Então, o mapa cultural, ele se refere basicamente a isso aqui, às nossas cidades. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, que aqueles municípios ali pequenininhos no nosso litoral representam o nosso processo de colonização. Tudo começou ali. Por isso que nós temos tantos municípios pequenos ali, que abrigam um amontoado de população. As capitais, as cidades com a maior parte de habitantes estão ali, no litoral brasileiro, né? Por isso que eles são tão pequenos e tão adensados. E isso no litoral e na região sudeste e sul, se vocês perceberem bem. Se nós botássemos os rios, né? Nós teríamos o rio Amazonas lá em cima e veríamos que os municípios pequenos na região norte dão o formato do rio Amazonas, e veríamos também o rio Tocantins, né? Atravessando ali o centro-oeste. Aí fica um pouquinho mais difícil. Mas veríamos também grandes municípios na região norte. Né? Por exemplo, tem um município ali de Altamira, que é do tamanho de Portugal. E quase toda a Europa cabe, né, na região norte. Esses municípios grandes da região norte, né, correspondem quase ao tamanho da Europa, porque é uma região mais difícil de ser habitada e tem pouca gente. Por isso que esses municípios são grandes. Então, olhando esse mapa assim, sem nada, e aí eu volto ao Milton Santos, que ele diz: o território não é neutro. Ele representa o processo de ocupação humana, representa o processo de ocupação social, econômico, cultural, social. É por isso que eu estou apresentando esse mapa para vocês, totalmente vazado, para a gente começar aqui a nossa história, antes de irmos para a cultura. Esse é o número de municípios de 1940 até 2013, mas, na verdade, 2014. Então, nós temos uma fragmentação do número de municípios enorme, que se intensifica a partir de 88, com a nossa Constituição, que fez com que o número de municípios aumentasse bastante. Não vou aprofundar aqui essa história, mas esse número de municípios muito grande, ele se intensificou a partir de 88, e essa é uma característica também do nosso federalismo. Vou apresentar só 3 indicadores para gerar uma compreensão maior dos mapas que eu vou mostrar depois. Um deles é o da nossa riqueza, do nosso PIB. Então, vocês podem ver que a parte de baixo do nosso país, a região sul e sudeste, e centro-oeste, a parte sul, é a mais rica, segundo o PIB, né? É a parte mais escura. E a parte litorânea, né? O Rio de Janeiro, Espírito Santo, e os pontinhos ali das capitais no litoral, né? Quer dizer, pontinhos pequenos, porém com grande população, né? Representam a parte mais rica do país. 25% das cidades brasileiras têm 70% de municípios. Quer dizer, desculpa, 25% de cidades têm 70% da população, enquanto que 70% da população reside em 25% das cidades brasileiras, ou seja, a concentração da população nas cidades é maior do que a concentração do PIB. Ou seja, tem muita gente morando em poucas cidades, né?
Então, é por isso que aqueles pontinhos ali no litoral concentram uma enormidade de população. Então, essa é uma das características. A outra é a desigualdade, que é o inverso. A desigualdade brasileira está exatamente é o inverso de onde está a renda. Aonde está a pobreza, está também a desigualdade. Ou seja, o índice de Gini reflete a desigualdade aonde está a pobreza, né? Então, é um outro indicador importante. E um terceiro, aliás, são esses dois, né? Porque o terceiro é exatamente a concentração da população. Eu vou falar rapidamente sobre a cultura, quer dizer, isso é uma introdução geral para a gente entrar nos resultados da pesquisa. O conceito da cultura que a gente parte é o conceito da Unesco da década de 70, que trata praticamente do conceito de indústria cultural, deriva do patrimônio histórico, né? E traz os meios de comunicação, audiovisual, cinema, fotografia, as atividades socioculturais, os equipamentos culturais. É um conceito que vem da escola de Frankfurt, né? De um livrinho lá da década de 40, e que a ONU mais ou menos se apropriou, e que disso deriva, né, toda a produção do sistema estatístico internacional que acaba chegando ao Brasil. E depois disso, derivou também nos conceitos de diversidade cultural, da indústria criativa, né, e da própria questão da conta satélite, do uso do tempo, coisas que o próprio Ministério da Cultura, a partir da sua formação na década de 80, em 85, né, foi se apropriando e, junto com o IBGE, né, nas suas tentativas, e agora mais recentemente com o convênio em 2005, foi gerando as estatísticas derivadas no convênio, nos seus produtos, e essa é uma das pesquisas que refletem esses conceitos, né, que estão parametrizados por esses conceitos internacionais. Bom, a pesquisa ela trata de um dos seus temas principais é o tema dos equipamentos culturais e o dos meios de comunicação dos municípios. E uma das questões mais importantes, não só do ponto de vista desse tema, para os municípios e para o Estado, mas também da questão individual, ou seja, nós estamos falando aí do que diz respeito às cidades, mas os indivíduos e os cidadãos estão posicionados dentro da cidade, né? E o que acontece hoje, né, nesse momento, é exatamente o acesso, né, aos meios de comunicação, à mídia, no que diz respeito à internet e à televisão. É isso que está colocado. E o Brasil, como um país praticamente letrado, onde cerca de 70% da população não tem o nível superior incompleto, ou seja, o nível médio completo no máximo, né? Ou seja, nós somos um país audiovisual, um país semi-letrado e audiovisual. Quer dizer, o que nós temos como audiência de televisão é a TV aberta, né? É a novela, é o futebol, é o noticiário, é o filme, né? Nós não somos um país de TV a cabo, de filme, de uma programação mais intelectualizada. Nós somos o da mídia do McLuhan, né? Quem leu A Sociedade em Rede do Castells entende o que eu estou falando, né? E do outro lado, nós teríamos a internet, né? A internet hoje pelo smartphone. E, principalmente nos 2, 3 anos, nós temos o smartphone, o Facebook. Então, nós somos o país da TV aberta, por um lado, e nós somos o país do telefone na palma da mão, do smartphone.
E é isso que está sendo universalizado. De um lado já está universalizado pela TV aberta, do outro está sendo universalizado pelo smartphone. E os conteúdos culturais são atravessados por aí, tanto do ponto de vista da posse individual, quanto do ponto de vista dos circuitos, né, dos conteúdos que se colocam na cidade, no território, né? E isso aparece de uma forma clara na pesquisa municipal que opõe esses dois mundos, né? Então, nós teríamos aí uma dimensão física, né, que coloca o aparelho de TV e a TV digital, e do outro lado o computador, o notebook, o tablet, o celular e principalmente o smartphone, cada vez mais. Por um lado, se dá uma convergência de mídia, uma inovação tecnológica e principalmente uma informação por satélite. Não é à toa que hoje aqui se fecha um convênio entre a TIM e o Ministério da Cultura. Por outro lado, o acesso ao meio e aos conteúdos, né? E aí nós temos, novamente, a TV aberta de um lado, a TV por assinatura, e a TV aberta, que é a ênfase. Do outro lado, nós temos a internet, as redes sociais, e aí o Facebook, o WhatsApp, o Google, o YouTube, né? E a ênfase se dá nas redes sociais. De um lado, a recepção predomina sobre a interatividade, do outro lado, a interação predomina sobre a recepção. Então, nós temos relações entre indivíduos e redes, entre cidadãos, cidade, Estado e mercado. Então, são essas as questões predominantes que vão aparecer aqui no próximo quadro que eu vou mostrar para vocês. Desde 1999, nós fizemos a pesquisa de informações básicas municipais. Então, esse quadro ele resume, né, de um lado, os equipamentos e meios de comunicação que nós investigamos na pesquisa desde aquela época, foram esses anos. Infelizmente, aqui eu não tenho o quadro completo na tela, ele está partido, porque eu teria o último quadro ali, que seria a variação entre 99 e 2014. Eu não sei se seria possível reduzir. Que me dá variação. Bom, mas enfim, eu vou falando. Então, aqui eu tenho 36 equipamentos e meios de comunicação, que vai da TV aberta até a TV a cabo, que é a última linha. Alguns desses equipamentos foram incorporados muito por sugestão da parceria com o Ministério da Cultura, outros deixaram de ser investigados, como, por exemplo, TV a cabo. A TV aberta é o principal meio presente nos municípios, né? Então, tem a ver com o que eu falei anteriormente. Ela parte de 98% já em 99, chega a 99,9% de presença nos municípios. Só para vocês terem uma ideia, a TV educativa, por exemplo, que a gente parou de investigar, ela tinha uma presença no meio desse período de 50%, as TVs educativas. Então, as TVs de mercado, elas são universalizadas, e as TVs educativas, elas chegam a 50%. Quer dizer, o Estado não compete com as TVs privadas. Já, por exemplo, as geradoras de TV, elas partem de 9% em 99 e chegam a 12% no final do período. Ou seja, o que as cidades consomem são as imagens que as grandes TVs nacionais emitem. Elas não produzem as imagens que elas consomem, né? Por outro lado, as TVs comunitárias também partem de 2,3 em 2006 para 3,5 em 2014. É um avanço, mas também
as TVs comunitárias também geram um número suficiente de imagens. E as TVs a cabos eram 6.7, mas hoje, por conta da tecnologia por satélite, elas são universalizadas. Já a biblioteca pública, isso foi bem falado aqui, da primeira vez que nós produzimos a pesquisa, a biblioteca tinha lá 76,3%, isso foi a gente lançou em 2001 a pesquisa, era no governo Lula, e o presidente, naquela época, ele deu uma declaração na Academia Brasileira de Letras, ele disse: nós temos que universalizar as bibliotecas públicas nesse país, cada município tem que ter uma biblioteca pública. Isso foi meta do governo em função da pesquisa. E isso aconteceu, e ontem o ministro Juca ele reafirmou isso, dizendo que é um compromisso do Ministério manter uma biblioteca municipal em cada município. Isso não basta, e as bibliotecas públicas elas têm que serem consideradas um centro de veículo de vários conteúdos digitais múltiplos, né? Então, ela tem que ser pensada efetivamente, eu acho que isso é uma intenção do Ministério, como um equipamento de ponta, né? Dentro dessa discussão, né, que se coloca entre a imagem, o audiovisual e o conteúdo digital. Então, acho que isso fica aí como um estímulo para a discussão aí da política do Ministério. Mas ela tem uma centralidade, sempre teve, a gente sempre percebeu isso através da pesquisa. Do ponto de vista, então, do informacional, né, nós temos a Lan House, né, que realmente ela está presente na cidade mais do que os provedores, né, mas aí tem uma explosão durante esse período. As rádios também têm uma importância muito grande, inclusive as comunitárias, as estações de rádio FM, mais do que as AMs. No que diz respeito à leitura ainda, os jornais diários têm uma presença em 1/3 dos municípios, as bancas de jornais em 25% em 2014, as estações os pontos de leitura em 15%, as revistas em 12% em 2014. O que mais que eu poderia chamar a atenção? As unidades de ensino superior, isso eu não chamei a atenção ontem, elas estavam presentes em 20% dos municípios em 2001 e elas dobram praticamente. Isso é efeito de política pública de Estado, né? Nas últimas gestões de governo federal, foram inauguradas diversas universidades federais, o que não acontecia há muitas décadas. Isso também tem que ser registrado. Há uma diminuição das videolocadoras e das lojas de discos, CDs, fitas e DVDs por conta da tecnologia. Então, nós temos aí nesse período também uma mudança no padrão tecnológico que afeta na infraestrutura dos equipamentos municipais, né? Quer dizer, então, a infraestrutura, ela também é um outro componente que deve ser também refletido do ponto de vista do município, né, do que existe na evolução dessa infraestrutura cultural nos municípios. Enfim, esse quadro ele reflete uma possibilidade de análise para cada um desses itens, porque por trás dele, atrás de cada um desses equipamentos, existe uma evolução específica, né, que tem uma historinha aí que pode ser contada para cada equipamento e sua evolução para todos os municípios brasileiros nesse período. Bom, e aí, se eu falei do tempo, né,
no último slide. Agora eu vou falar novamente do espaço, já à luz do que nós vimos lá naquela primeira introdução, né? Porque aí, novamente, nós temos o mapa e nós vemos aí um padrão, né, de espacialização e um indicador que vai somar todos os equipamentos, os 36 equipamentos que foram mostrados no quadro anterior para 2014. Então, aí eu tenho a soma para cada município dos 36 equipamentos. Então, a cor mais clara significa que o município tem pouco equipamento, e a soma mais escura, e a cor mais escura, é um número maior de equipamentos. O Distrito Federal tem o maior número de equipamentos, são 35, só não tem espaço para circo fixo. De tipo de equipamento, não é o número. A pergunta é se o município tem ou não tem o equipamento. É simples, tá? Não é o número de equipamentos, tá certo? A existência ou não, tá? De cada um dos 36, tá certo? Por que não o número? Porque é muito difícil a prefeitura, às vezes, saber o número do equipamento. Então, a gente perguntou só a existência, e a existência, por si só, já mostrou esse padrão aí que é muito significativo. Nós vemos aí de cara a diferenciação entre norte, nordeste e o sul, sudeste do Brasil. Nós vemos aqui já uma carência na área do Nordeste enorme, que é o tradicional, e também aqui no Tocantins, na área norte. Vamos desconsiderar aqui esses grandes municípios, né, que é a característica da região norte, e já dizemos que o clássico, que é a divisão norte, nordeste, sul, sudeste, já está dada pela divisão cultural. Por outro lado, nós temos um polo, né, que aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que vai até aqui o sul de Minas Gerais, mas essa área aqui, que é a área polo cultural do país também clássica, né? Nós poderíamos dizer até que Minas Gerais, se nós fizermos um corte aqui entre o norte e o sul de Minas Gerais, e é um corte clássico para vários indicadores, nós poderíamos dizer que Minas Gerais é uma espécie de estado síntese do Brasil. Nós podemos cortar Minas Gerais ao meio, e vários indicadores representam o sul e o norte do Brasil a partir de Minas Gerais, né? Também se coloca, de certa forma, em relação a esse indicador, o sul de Mato Grosso, né, que é um estado que também se apresenta para vários indicadores como um estado de melhores indicadores, o sul do Rio Grande do Sul também, que é tradicional, tem bons indicadores de renda, de instrução, ao mesmo tempo é uma área de um estado mais envelhecido, tradicional, de migração, etc. Enfim, esse é o mapa clássico da segmentação social do país, ou seja, a segmentação cultural do ponto de vista dos equipamentos culturais reflete a clássica segmentação do Brasil tradicional. É isso. Bom, aí passamos para outros resultados da pesquisa, e eu vou ser mais rápido. Os grupos artísticos existentes nos municípios entre 2006 e 2014 apresentam um aumento, e aqui eu vou dizer que há uma melhoria do ponto de vista geral para os indicadores culturais no Brasil. Efetivamente, a cultura no Brasil avança, né? Sob vários aspectos, do ponto de vista da sua pujança, do ponto de vista dos equipamentos,
do ponto de vista da gestão cultural, ou seja, nós temos um avanço da cultura no Brasil, inclusive nos últimos anos, a despeito da crise, né? Que exageradamente se coloca ou não, né? E um dos exemplos há exceções, mas esse é um dos exemplos que se colocam, né? O aumento dos grupos artísticos, né? Então, o artesanato, que é uma atividade bastante expressiva no país, ela aumenta entre 2006 e 2014, e praticamente todas as atividades, exceto as artes plásticas e visuais. Há que considerar também que existe uma transversalidade aí em termos de musicalidade, de dança. O Brasil é um país extremamente musical e a dança ela aparece aí como uma atividade transversal, né? Isso deve ser considerado, né, como um traço, né, da nossa cultura. Eu vejo que tem uma discussão aqui, vou deixar esse quadro mais um pouquinho para vocês degustarem. Pode? Vai? Bom, em relação às atividades artesanais, que são atividades, de certa forma, mais tradicionais, o mesmo não ocorre. Isso, de certa forma, é uma exceção. Exceto pelo bordado, mas o bordado já tem um patamar elevado, então o crescimento é relativamente pequeno. Mas, de qualquer forma, nós somos um país que também não pinta muito, mas borda, né? Borda muito. Isso nós já observamos desde o primeiro momento. Mas as outras atividades não, elas sofrem uma retração. Isso pode estar significando uma modernização, vou colocar entre aspas, né? Porque as atividades tradicionais elas são importantes para qualquer país, mas nós temos, de certa forma, uma retração das atividades artesanais, exceto a culinária típica, que é uma coisa interessante. É interessante vermos também, voltando ainda para a televisão, o sucesso que faz, por exemplo, certos programas de culinária, né, recentes, né, na televisão, e a culinária típica no país ela ganha uma força, e isso, combinado com a atividade de turismo, que a gente vai ver mais adiante, pode fazer algum sentido para a política pública. Material reciclável também é uma atividade que merece aí alguma consideração. As outras ali, como tecelagem, um crescimento pequeno, e vidro também não é um crescimento também, do ponto de vista absoluto, muito grande. Bom, os pontos de cultura, eles merecem um destaque, porque é uma política forte do Ministério, e é uma política recente, relativamente recente, e em expansão. E é uma política que tem uma concepção de uma política nacional, né? É o Estado Nacional implementando uma política que chega na cidade. E o Estado Nacional é um indutor de política, a gente sabe que isso é importante desde o Capanema, passando pelo Villa-Lobos, passando, enfim. Quando o Estado Nacional é um indutor de política, a cultura nacional, usando um termo mais nacionalista, ela reage de uma forma positiva. E o Ministério da Cultura abraçou e fez a releitura desse tipo de política, e aí é um ponto de vista pessoal, e olhando para os resultados da pesquisa,
a reação ela é positiva, porque isso já começa a se espraiar e ter uma reação, né, da sociedade bastante interessante. Quer dizer, nós podemos ver aí que nós não temos um cluster, por exemplo, apesar de você ter no Ceará, de você ter no Rio de Janeiro, né, o maior número de pontos de cultura, mas nós temos um espalhamento, né? E isso acho que é bastante positivo. Uma sugestão, já que estamos falando de mapas de cultura também, Leonardo, é que o IBGE ele tem a malha setorial, né, dos setores censitários. Então, quando se faz um convênio com uma operadora telefônica, eu acho que é importante incluir a malha setorial dentro desse convênio, uma malha setorial que está disponível gratuitamente. Então, quando se localiza, se eu não estou enganado, cada ponto de cultura, ele pode, na verdade, cada convênio, cada edital, né, cada vencedor de edital, pode ter até 4 pontos de cultura, se eu não estou enganado, é isso? Enfim, então seria interessante mapear, quando eu digo mapear, é localizar mesmo esses pontos de cultura, esses agentes, e a malha setorial do IBGE pode servir para isso. O que é uma malha setorial, para quem não sabe? O município do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 6.000 setores censitários, ou seja, é uma desagregação por quarteirão. Então, as ações do Ministério da Cultura podem descer ao nível intrasetorial, né, para cada município. Então, ter qualquer mapeamento ele pode descer ao nível mais desagregado possível. Então, ter uma operadora de telefônica que forneça o mapa, por exemplo, tem uma peça de teatro, você pode ter uma imagem e pode localizar aquela imagem dentro de um setor censitário, que ao mesmo tempo ali tem um ponto de cultura, e tudo está ali amarrado pelo setor censitário do IBGE. Então, eu estou lançando aqui essa ideia para futuras conversas com o IBGE. Ou seja, futuras conversas onde eu mesmo estarei dentro desse ponto do setor. A gente estava discutindo aqui exatamente uma pequena discrepância entre os nossos dados lá da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e a pesquisa do IBGE. Então, é preciso levar em consideração, né, que, além dos municípios, nós temos a rede estadual, né, e nós temos a rede nacional, ou seja, né, nós temos pontos de cultura, né, cuja a informação da sua existência foi dada a partir dos editais do próprio MINC, né, então, e prêmios também, né, que foram feitos pelo MINC. Então, nós temos uma rede municipal, nós temos uma rede estadual e nós temos uma rede nacional. Então, muitas vezes, né, nós temos pontos de cultura que foram premiados e existem a partir de um convênio direto com o MINC, né, ou seja, nacionais. Então, depois seria bom a gente dar uma checada e entender melhor a pesquisa no detalhamento, né? Só para esclarecer, a pergunta que foi feita para o município e para o Estado, né, nesse caso, para o município, né, O Estado, eu acho que não foi feita a pergunta para os... Não, esse mapa... É municipal. É municipal. Então, a pergunta foi feita para o Estado. Para o município. Para o município, desculpa. Para o município. Então, foi feita para o município. O município tem conhecimento de pontos de cultura? Então, foi o gestor municipal que respondeu. Mas ele não dá conta, por exemplo, dos pontos de cultura estaduais. Se ele conhece, ele responde. Porque, geralmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 300 pontos de cultura, sendo que 200 são estaduais e 100 municipais. Então, quando você pergunta para o secretário municipal de cultura, ele vai responder, ele só dá conta dos pontos municipais, Exatamente. Ele não dá conta dos estaduais. Nenhum dos dois dá conta dos nacionais, que são os nossos do Ministério. É por isso que está subestimado. Assim, a informação do Ministério da Cultura é mais correta. Isso aí nós não temos dúvida. Mas é pequena, a diferença é pequena. É pequena. A fonte é diferente, o tempo é diferente, né? E, nesse caso, a pergunta foi feita para o gestor municipal.
Então, não temos divergência. Mas seria bom depois a gente dar uma atualizada, uma conferida, só porque os nossos números são 4.500 e pouco, ou seja, né, tem E o nosso é 3.000 e... tem a diferença de 1.000 e poucos, né? Mas é importante para a gente porque é uma política pública que nós estamos buscando a escala, né? Mas nós temos que saber o que nós estamos falando, né? Então, mas nós já sabemos disso, nunca seria igual o número, mas nós temos consciência disso. Municípios, né? São 5.000 municípios no Brasil. Mas e a nossa informação é que nós temos pelo menos em 1.000 municípios hoje nós temos ponto de cultura e nos 27 estados do Brasil. Mas veja bem, o questionário foi feito conjuntamente. Nós fizemos o questionário conjuntamente. Oi? Nós fizemos o questionário conjuntamente. Conjuntamente. Com o Ministério na época. Então, se houve o problema no questionário, foi nosso. Deixa eu só... Mas mesmo assim, daria problema de qualquer forma, sabe por quê? Porque mesmo se a gente fizesse a pergunta exatamente perfeita, chega lá no gestor e ia dar problema, que ele não ia saber. Ele tem uma taxa de ignorância aí, que o registro administrativo ele vai capturar melhor do que o gestor poderia responder. Tá certo? Nós não queremos te atrapalhar, mas deixa eu... Não, mas isso é importante porque deu problema com a mídia, a gente sabe disso. Eu acho que tem também uma outra hipótese. Eu acho que o melhor seria não ter colocado a pergunta no questionário. A minha posição é essa. Não é isso. Que é o seguinte, só um pequeno comentário. Aqui, na verdade, tem um número que está bem próximo das informações do Ministério. O número de municípios com ponto de cultura. Aí a gente foi bem próximo. O nosso número é 1.200, isso. O número da pesquisa é 1.300 e pouco. Agora nós temos Agora nós temos que cruzar, porque eu estou entendendo que os municípios também podem ter interpretado essa pergunta de diferentes formas. Um indício disso é a resposta. Existe comparceria municipal? 945 disseram que sim. O que significa isso na visão dos municípios? Porque o MINC tem 40 e poucos convênios municipais. Então, parcerias formais, nós temos 40 e poucas. Se tem 945 municípios brasileiros dizendo que tem parceria, ele pode estar entendendo que ele é corresponsável, ele apoia o ponto de cultura. Pode ter várias interpretações aí. E o número de pontos, tem várias hipóteses que a gente quer exercitar depois para poder aprofundar. Só para quem não está entendendo exatamente o que a gente está falando aqui, o problema foi provocado por uma repórter da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que ao invés dela voltar para o IBGE, se ela tivesse voltado para o IBGE, a gente nem teria divulgado essa informação. Mas ela foi para o Ministério, e aí o Ministério estranhou, aí a imprensa sabe como é que é, né? Eles exploram isso. Mas, assim, novamente, eu acho que o correto seria a gente nem ter perguntado isso, porque a nossa política atualmente é se existe o registro administrativo, não tem por que o IBGE perguntar. Tá certo? Da próxima vez, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque se vocês têm a informação, e a informação é confiável, e né, vocês fazem o edital, vocês têm a informação. Não, eu acho que é bom, o almoço se aproxima, a fome também, e né, é o Brasil sem fome. Então, vamos continuar. Vamos lá, eu já estou relaxado, porque eu já apresentei, o estresse foi ontem, tá certo? Então, vida que segue. Sou eu mesmo. Órgão gestor da cultura, o ideal é que exista a Secretaria Municipal de Cultura. Eu estou muito preso ao município, porque a publicação, que eu já mostrei aqui o link, isso está na página do IBGE, é de graça o PDF. Vocês podem baixar, tá? Se vocês entrarem na página, vai ter logo o link. E as tabelas dos estados são muito grandes, então por isso eu não consigo mostrar aqui para vocês. Mas está tudo lá, as tabelas dos estados também, então vocês podem baixar, tem as informações para os estados. Tá?
aqui a ênfase aqui é um pouco mais os municípios. O ideal é que tenhamos secretaria municipal exclusiva ou fundação pública. E aí vocês veem que a maioria não tem. Tá? A maioria ou é secretaria de educação, cultura, esporte, blá, 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 ou então é ligado ao prefeito. Tá? Mas isso já avançou. Tá? De 2006 para cá, nós tínhamos 4,3 secretarias exclusivas e só avançou para 20,4. Aqui vocês podem ver, ó, que onde tinha secretaria exclusiva, tem mais plano de cultura do que o resto, da mesma forma como órgão da administração indireta, que são as fundações. Então vocês veem, ó, tem mais percentual de plano de culturas do que o do resto, bem mais conselho de cultura, tá? Mais conferência de cultura, mais fundo de cultura. Tá? Bom, metade dos municípios tem política municipal de cultura, que é, né, o mínimo que se exige dos municípios para o tratamento, né, da função cultura, que tem uma política. Né? Então, metade tem, e novamente um padrão ali, lá aquele branco, naquela área ali do Nordeste e do Norte. O plano já é alguma coisa mais detalhada, já é uma coisa técnica, já é uma coisa que exige uma aprovação do Legislativo e do Executivo. E aí, 3 estados dizem que tem, que é o Amazonas, Alagoas e o Mato Grosso. Tá? Quer dizer, na verdade mesmo, só Alagoas, sendo que Amazonas e Mato Grosso dizem que estão em processo de regulamentação. Os outros ainda estão em elaboração. 5,9% dizem que tem o Plano Municipal de Cultura, isso do ponto de vista dos municípios. 2,5% dizem que ainda não está regulamentado, 23%, 23,6% em regulamentação, 7,5% dizem que foi elaborado com a sociedade civil e 7,5% diz que o plano possui metas, quase 70% diz que o plano que não tem o plano, ou seja, é uma carência de um instrumento de planejamento fundamental. O Ministério da Cultura pode, né, e deveria ter uma ação nesse sentido de ajudar as prefeituras a constituírem os seus planos, não só o Ministério, como os governos estaduais. Aí estão os municípios que têm o plano, estando não regulamentado ou em elaboração. Bom, aí a questão dos filmes, né, que nós já chegamos a ter 0 de produção de filmes no governo Collor, isso foi aumentando, o governo Collor acabou com a Embrafilme, acabou com uma política de... e produzir filme é se ver, né? Um país que produz filme, ele se vê, se enxerga, conta a sua própria história, né? Enfim, acho que eu não preciso dizer muito aqui para esse público, né? E ainda continua aqui a tela não toda cheia, mas é o próximo, vou dar o resumo. Em 2014 foram produzidos 1.849 filmes. Quando eu falei 0 filme, eu estou falando de longa-metragem. Tá? Chegou esse momento em que se produziu 0 longa-metragem nesse país. Então, em 2014 foram produzidos 480 filmes com apoio dos estados, aí, entre todos, né? E 1.369 produções nos municipais, sendo 838 curtas, 271 média e 260 longas, que no somatório dão lá os 1.849 filmes. Um resultado importante, eu particularmente achei esse resultado muito importante, principalmente para os pequenos e médios municípios,
é o turismo cultural, tá? Porque geralmente tudo que diz respeito à cultura é maior nos grandes municípios, vai aumentando, tá? Os pequenos municípios têm pouca atividade e vai aumentando paulatinamente para os grandes municípios até chegar nas capitais e nos maiores. Em relação ao turismo cultural, não, né? Os pequenos municípios e médios desenvolvem atividades de promoção de turismo cultural, principalmente no que diz respeito à divulgação de atrações e ao calendário de festividades e eventos, principalmente aquelas festas, as atividades tradicionais. Quer dizer, cada cidade tem o seu evento particular, a sua festa, seu padroeiro, etc., né? Entretanto, há uma carência na formação de pessoal para tratar dessas atividades. Então, isso é uma restrição que a pesquisa aponta. E essa restrição vai se apresentar em outras atividades, ou seja, a capacitação de pessoal é uma questão importante para os municípios, não só nessa atividade, mas em outras também. Isso a gente vai ver também adiante. Então, aqui nós temos o cartograma da promoção do turismo cultural. E aí eu chamaria a atenção sobre isso aqui, quer dizer, sobre a região norte, particularmente o Amazonas e Pará, onde nós temos uma área com potencial enorme para atração de turismo cultural, e é uma área onde os municípios não desenvolvem programas de atração de turismo cultural, né? Enfim. Promoção do livro, da leitura e da literatura. Nós também, do ponto de vista dos estados, nós também temos uma ação forte da promoção desse tipo de atividade, de fomentação da produção, circulação e difusão literária, dos agentes, da promoção do livro, da leitura e da literatura, dos mecanismos de fomento, através digital, de prêmio e de incentivo direto. Entretanto, novamente, quando se chega na parte de formação de mediadores de leitura, né, existe um menor apoio. Existe um menor apoio através de mecanismos de fomento, né? Quer dizer, existe uma formação, mas existe uma menor quantidade de mecanismos de fomento. Então, parece, né, que também, nesse caso, necessitaria de uma maior atenção à formação uma atenção à formação desses agentes. Embora se diga aqui que os estados dizem que formam esses agentes, em relação aos mecanismos de fomento, poucos estados admitem ter esses mecanismos, ao contrário da criação e produção e circulação da difusão literária. E aqui nós temos nós temos um outro padrão da promoção do livro, da leitura e da literatura, e aí nós vemos que o padrão clássico, nesse caso aqui, novamente se impõe, né? O Nordeste já aparece aqui como menor proporção de municípios aqui, com atenção à literatura e ao livro. Aqui, a promoção da diversidade cultural pelos municípios, a atenção maior se dá em relação às culturas populares, depois as crianças e adolescentes, jovens, idosos, mulheres, assim sucessivamente, e as prefeituras usam seus recursos próprios para promover essas atividades. Estamos partindo para o final, que é a questão da participação da sociedade civil através dos conselhos e das conferências de cultura.
Em 2006, existiam 17% dos municípios que tinham conselhos municipais de cultura. Esse número praticamente mais do que dobrou, foi para 36%. Isso efetivamente é uma política de incentivo à participação, uma política do Ministério, né, incentivando a participação dos conselhos, né, municipais de cultura e também dos estados e das próprias prefeituras. Então, isso dobrou o número. Não chega a alcançar o percentual de outras políticas, como saúde, educação, né, que envolve até a obrigatoriedade de se ter conselhos para obter determinadas verbas federais, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, é bastante significativo esse aumento. A maior parte desses conselhos é paritária, tem uma maior representação, fora os paritários, depois vem a maior participação governamental e depois a sociedade civil. São deliberativos, consultivos, fiscalizadores e, em menor parte, normativos. Tem a maior parte deles, a metade, indicação do poder público e da sociedade civil, depois, indicação da sociedade civil, indicação do poder público e outra. E tem uma grande realização, 82% deles realizaram reuniões nos últimos 12 meses. Finalmente, os municípios que realizaram as conferências de cultura no Brasil em 2014, que foram mais da metade, foram 2.793. Aí tem uma concentração aqui na região Nordeste, né, e no Nordeste, no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste e em alguns estados aqui, em alguns municípios aqui da região Sul e Sudeste. Dá uma incidência bastante significativa também. Ok? É isso. A pesquisa foi lançada ontem, teve uma boa repercussão aí na mídia. Eu acho que, para finalizar, o Ministério tem nas mãos, né, e a sociedade civil e os pesquisadores, os estados, né, os próprios municípios, as prefeituras, uma base de dados que esses resultados são apenas a ponta do iceberg, né? Vocês dispõem aí da base de dados, ela está disponibilizada. Eu vou voltar aqui, acho que vale a pena para vocês copiarem aqui o link. A própria página do IBGE hoje, ela faz o link e vocês podem baixar o PDF da publicação e da base de dados, de tudo gratuitamente. E isso permite, né, uma série de inalações, de insights para política pública, para monitoramento, para negócios, enfim. E nós estamos encerrando aqui um ciclo de uma parceria entre o IBGE e o Ministério da Cultura de 10 anos. Nós tínhamos um verdadeiro vácuo na produção de indicadores culturais no Brasil, e esse vácuo foi suprido. E o que eu espero, né, como desde o início nesse processo, é que o Estado brasileiro continue cumprindo o seu papel nos próximos 10 anos. Eu não serei eu, será aí pessoas como os jovens aqui do Ministério da Cultura e os jovens do IBGE. Né? Minha voz já não vai alcançar esses tempos futuros, né? Mas o Estado permanecerá, assim como o mercado, assim como a sociedade, e nós queremos ver aí tempo esgotadíssimo, o almoço já esfriando, e eu fico aqui me despedindo e aguardando que os próximos tempos
tragam novas informações e desafios para todos nós. Obrigado. Abrir para perguntas. Senhor Alckmin, vamos abrir para perguntas. Então tem... Opa, Alckmin, queria só saber se é possível enxergar o resultado para uma cidade específica. Se eu quiser escolher 10 cidades, saber o resultado daquelas 10 cidades. Não. A base de dados está em Excel, tá? Então, nós temos todas as variáveis da pesquisa nas colunas e todas as cidades nas linhas, e a base estadual, a mesma coisa, todas as UFs e todas as variáveis. Eu queria fazer uma pergunta específica. Meu nome é Rodolfo, eu sou sociólogo, antropólogo, estou como consultor do IBRAM aí. Atualmente, no caso, eu vi que foi citado ali, eu não sei se, né, se foi, no caso, se isso aparecia no questionário, se isso foi inserido, por exemplo, ponto de memória, né? Foi autocitado, né? Ou era já uma opção no questionário? E eu vi que outras referências também, por exemplo, TV comunitária, né, que não apareciam nos outros anos, né? Como é que isso apareceu em 2014 agora? Não sei se está numa tabela, né? Eu não estou lembrando a tabela agora. Foi perguntado. Existe ponto de memória no seu município? Foi perguntado. Entendi, ótimo. A publicação tem anexo um glossário, né? Tem o glossário, tem a pergunta, tem a resposta e tem na base de dados. Ah, ótimo, maravilha. Sim, de novo. É CEL Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura. Eu senti algumas dificuldades aqui, sabe, em relação à pesquisa. Como gestora lá também, né, do Departamento de Articulação e Informação, grande parte das informações fomos nós que prestamos. Então, assim, mas isso é uma coisa que eu pretendo já anotar algumas coisas e mandar, né, até para o Ministério, para ver algumas coisas que a gente também quer sugerir para os próximos, né? Mas eu queria saber o seguinte, no item lá que tem um quadro que fala dos equipamentos, shopping center tem uma queda. Aí eu não compreendi, do ponto de vista de construção, de viabilização desse empreendimento, e se vocês pesquisaram as igrejas também, porque, por um lado, se tem o shopping center, a gente viu também, no município a gente estava com um levantamento de uma pesquisa na universidade, onde esse setor cresceu muito, né? Então, eu queria saber, igreja, se consta, e o shopping center caiu em que sentido, que eu não compreendi? Vocês colocaram lá como índice negativo. Bom, shopping center, a gente teve uma discussão muito grande no início, né? E prevaleceu a ideia de que shopping center é cultura. Teve até o filme do Woody Allen, né? Não sei se alguém viu, livros sobre isso. Lá em 99, tem cinema, tem teatro, tem museu, tem praça de alimentação. Tem vários teóricos, principalmente do pós-modernismo, que escreveu sobre isso, que era um templo o tempo se apaga dentro do shopping center. Poderia ficar só ter uma sessão aqui sobre isso. Prevaleceu a ideia de que sim, né, de que shopping center é cultura. Assim como quando a gente fez a classificação das atividades econômicas sobre o telefone. Eu até escrevi um artigo do Ministério que está na página, que tinha gente que achava que, lá mais atrás, que celular não era cultura. Eu defendi fortemente que sim. E hoje eu vejo que eu tenho totalmente razão, né? Então, assim, eu fico tranquilo para defender que shopping center é a cultura, sim. É modo de vida, enfim, a gente pode abrir um tema sobre isso. Já a igreja... Eu acho... Bom, vamos lá. Tudo é cultura, tá certo? Se a gente for entrar nessa discussão, ninguém sai vivo daqui hoje, né? Desculpe se tem algum economista aqui, o antropólogo que está aqui vai adorar isso. Mas eu brinco com os economistas dizendo o seguinte, a gente não tem que medir o PIB da cultura, a gente tem que medir ao contrário. Né?
É economia, é economia dentro da cultura. Não é isso? Então não tem fim. Então a igreja, por exemplo, é religião. Se a gente botar a igreja, a gente vai botar cemitério, tá certo? A gente vai botar um monte de coisa. Então, chega um momento que a gente tem que parar. Por exemplo, educação é cultura. Quando a Unesco começou educação e cultura. E chega um momento que separou. Então, assim, é uma questão conceitual. Não tem jeito, tem que ter um limite. E aí a gente não coloca igreja, a gente não coloca cemitério. Né? Em New Orleans, cemitério é cultura. Talvez. Ou não. Oi, boa tarde. Antônio, né? Meu nome é Pedro Guimarães, eu estou trabalhando como consultor em desenvolvimento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, num projeto relacionado à biodiversidade. Mas eu fiquei curioso, assim, eu queria saber a sua opinião com relação ao seguinte. Inclusive, falando com a Ivana Bentes, você comentou que o recorte foi focado nos municípios, né? Você já falou sobre isso, assim, a visão dos municípios sobre esses questionamentos. E dada a heterogeneidade de como esse fato administrativo é colocado em cada município, inclusive o Léo Germani falou sobre isso, né, essa questão da necessidade que está já sendo pensada das ontologias e web semântica e por aí vai. Como é que você vê quão fiável é esse resultado dessas pesquisas, sabendo que você depende de informações tão heterogêneas? Ficou claro mais ou menos a pergunta? Porque eu vou dar um exemplo. Quando você está trabalhando com transparência pública, né, e você está num evento, um hackathon, e você quer comparar os gastos de uma prefeitura com jardinagem da rua. Então, sei lá, em Recife, isso pode aparecer administrativamente como gastos com poda. E em João Pessoa pode aparecer como gastos com jardinagem urbana. Entendi. Uhum. Olha só, a gente não pergunta orçamento, tá? Um pouco por conta disso. Orçamento a gente tira do Tesouro Nacional quando a gente pergunta. O município ele é obrigado a responder para o IBGE, mas isso não resolve o seu problema. Quando eu entrei no IBGE como pesquisador, né, como recenseador, eu fiz... Na verdade, eu idealizei a pesquisa municipal, tá? E nós tivemos muito esse problema. E eu fui muito à prefeitura de todo tipo, de grande até pequena. E nós descobrimos o seguinte: o pesquisador ele tem que ir junto com o questionário. Ele não pode entregar o questionário lá na gestão e deixar ele rolar. Então, funciona assim: você entrega o questionário e acompanha ele. Você não deixa ele lá. E o pesquisador do IBGE, ele tem uma característica: ele conhece o município. Então, se o gestor mentir, ele vai dizer, pode ser o secretário, o prefeito, ele vai dizer assim: olha, mas é isso mesmo? Né? Outra, nós fizemos uma outra coisa. O questionário tem blocos. Então, se é um secretário que preenche um bloco, ele assina. Ele se responsabiliza. Então, se está errado, essa informação é pública, está individualizada, é a informação do município, individualizada, está lá, não tem sigilo, tem o responsável por aquela informação. Nós tivemos, com a Estadic, por exemplo, nós tivemos problema com o governo do Estado de São Paulo, com o meu suposto parente, não tem nada a ver. Né? E ele disse uma coisa, através do Estado, desmentiu a pesquisa, há 2 anos atrás. E nós chegamos e mostramos o questionário para ele, assinado pelo secretário dele. Está aqui. Ele informou, seu secretário. Então, resolve com ele. E aí ele teve que se desdizer. Simples assim. Bom dia a todos e a todas. Cláudia Poentes, de Alagoas. Primeiro, eu quero parabenizar a equipe, porque ontem, quando eu vi o relatório, eu fiquei assim encantada com a riqueza de dados, mas discordar de você com a relação às igrejas, porque em Alagoas, os nossos movimentos culturais foram
muito oriundos das igrejas. Nós temos em Alagoas o melhor ponto de cultura do estado, funcionou durante muito tempo no terreiro, numa região que é bem bonita, que é Maceió. Então, só considerar que vocês considerem nas próximas pesquisas, não igreja nem terreiro, mas os templos de religião como pontos de cultura, sim, porque fazem parte da nossa realidade. Eu concordo completamente contigo. O que eu não estou concordando é que igreja entre como equipamento cultural. São duas coisas diferentes. Se tem um ponto de cultura religioso, tranquilo. Se tem uma banda musical religiosa proveniente de uma religião, tranquilo. Veja bem, são duas coisas completamente diferentes. Então, acho que não tem discordância entre nós, não. Não, mas eu continuo discordando de você e concordando com ela. Não fui eu, não. Eu não... Alô. Posso ajudar? Teve uma discussão, entendeu? Eu queria, Alckmin, se você me permitir, o meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou diretor de Estudos e Monitoramento de Políticas Culturais na Secretaria de Políticas no MINC. Acho que é importante essa discussão que a gente está tendo aqui, mas eu acho que cabe alguns esclarecimentos para que a gente possa entender como que se chegou a esse resultado aqui. Primeiro, a Munic é uma pesquisa que o IBGE vem fazendo há muitos anos, desde 99. Ela tem uma base de perguntas, né, que são fixas, que são feitas para todos os municípios brasileiros. É importante ressaltar que quem responde é o gestor. Quando a gente pergunta para um secretário municipal de cultura, para um prefeito, é óbvio que esses dados podem não ser tão precisos, por várias razões. Às vezes porque a equipe técnica da prefeitura não conseguiu precisar aquela informação, porque é um município pequeno, com uma equipe técnica limitada. Às vezes é porque a prefeitura está numa expectativa de receber recurso do governo federal, então ela quer dizer que está tudo bem, para não parecer que tem problemas. Nós poderíamos citar várias questões. Então, é óbvio que uma pesquisa como essa é um retrato aproximado da realidade, mas ele sempre vai ter imprecisões. E isso é uma coisa importante da gente levar em consideração. As opções que o IBGE fez, que foram, sim, discutidas também com o Ministério da Cultura, em relação às perguntas, aos temas e aos conceitos, são uma discussão que a gente precisaria aprofundar muito. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira Munic que teve um suplemento cultura que foi à rua foi em 2006, com um bloco de perguntas sobre cultura para os municípios mais completa. Então, em 2006, nós temos uma publicação que é a primeira vez que nós vamos ter dados dos municípios brasileiros específicos sobre cultura, onde nós perguntamos várias coisas. Algumas delas estão aqui, a maioria delas, obviamente, estão aqui, de novo aparecem nesse questionário, para nós podermos comparar. Então, a gente perguntou se tinha secretaria exclusiva em 2006, perguntou em 2014, o que permite que o Alckmin agora nos apresente esse gráfico aqui. Bom, tinham 17% dos municípios brasileiros que tinham, não, eram 5, alguma coisa, agora são 20%. Então, por conta dessa possibilidade da comparação, você teve que fazer a mesma pergunta, e isso é normal em pesquisas, na metodologia que o IBGE aplica e que institutos de pesquisa aplicam. É a chamada série histórica. Você, para poder ter série histórica, você tem que fazer a mesma pergunta para o mesmo ente todo ano, ou 2 vezes, ou a cada 2 anos, que aí você vai podendo fazer as comparações. Uma outra questão que eu acho que é importante é o seguinte: essa Munic 2014, ela também tentava já apresentar perguntas que nunca tinham sido feitas. Eu vou dar 2 exemplos. Uma é sobre a questão de políticas que promovem a diversidade cultural. Então, como essa foi uma política recente no país, que o Ministério da Cultura começou a impulsionar a partir de 2004, então, em 2006, nós não fizemos essa pergunta, nós queríamos, em 2014, saber o que o Ministério vem fazendo, essas ações nacionais, estão influenciando a gestão municipal? O resultado é 53% dos municípios brasileiros
promovem ações da diversidade. Nós já temos agora informações de quais são os públicos prioritários. Então, houve um esforço de ampliação das perguntas para você poder ter respostas que vão nos apontar indicadores para políticas públicas. Mas existiam 13 áreas do Ministério da Cultura querendo enfiar as suas perguntas no questionário. E não era possível, porque o IBGE também tinha uma limitação. Então, nós ficamos internamente disputando quais eram as prioridades do questionário. Algumas perguntas foram, outras não foram. Esse eu acho um pouco a explicação também pelo qual a gente não conseguiu aprofundar as perguntas sobre pontos de cultura. Porque o ideal era que a gente tivesse aprofundado as perguntas. Mas também não é só ao município que cabe a resposta em relação a uma pergunta sobre um programa que é de protagonismo da sociedade civil. Então tem uma série de coisas que agora nós vamos poder se debruçar com calma e cruzar dados do que está na Munic com os dados que nós temos nas nossas bases, e aí nós vamos poder fazer estudos aprofundados e comparados para poder chegar a determinadas conclusões. Eu já tenho umas 45 hipóteses desde que eu estou vendo as apresentações do Alckmin ontem. Imagino que todos nós aqui temos. Então, acho que o seminário também pode servir um pouco para essa conversa. Gente, a gente está com a hora um pouco adiantada para a gente poder almoçar confortavelmente e voltar aqui às 2. Mas tem mais 2 pessoas querendo falar. Eu vou abrir a palavra, porque a gente tem que conversar o quanto der. Mas já dá um aviso para quem quiser sair de fininho, que quem não pegou, todos estão convidados para almoçar aqui no hotel. Só precisa pegar um voucherzinho que está com as meninas aqui na saída. Quem não pegou na inscrição, só pegar agora, tá bom? Os pertences não podem ficar aqui, aparentemente. Então é legal cada um cuidar das suas coisas. E quem teve as passagens aéreas custeadas pelo Ministério, também peço, por favor, que em algum momento passe ali na banquinha, ali na bancadinha com a Valdinéia, para fazer a prestação de contas. Vocês precisam do cartão de embarque da vinda e da volta e assinar um relatório de viagens. Então, eu vou abrir a palavra para umas 2 pessoas para te encerrar e almoçar. Eu só queria esclarecer uma coisa. A questão do shopping center, a maioria dos shopping centers, principalmente nas cidades menores, eles concentram equipamentos culturais, sim. Teatro, cinema, shows que acontecem nas praças de alimentação, então ele pode ser considerado, sim, um equipamento cultural. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Posso sair de fininho? Nós voltamos às 14 horas. Nós retornamos à nossa atividade às 14 horas. Bom almoço a todos.